Olá, turma. Aqui é a professora Divânia falando. Estou gravando aqui para vocês as resoluções e, consequentemente, as explicações dos exercícios que passei anteriormente no link lá para vocês, tá? E teve uma questão que a gente já respondeu em sala de aula, mas eu vou estar repetindo aqui a maneira como a gente conseguiu desenvolver o raciocínio para a resposta daquela questão e vou dar prosseguimento para responder as outras duas, ok? Que restaram, porque a gente precisa dar prosseguimento, adiantar o nosso conteúdo, ok? Também eu peço para vocês, enquanto estão assistindo essa aula, colocarem já aí no chat de bate-papo aí no YouTube, coloquem o nome completo, a série e a turma, tá? Porque é a maneira que eu vou estar registrando a frequência de vocês no CIEP. Então, prestem bastante atenção nisso aí, ok? Essa é uma aula que está sendo transmitida, agendada, né, para ficar sendo exibida ao vivo para a participação em tempo real de vocês na situação de colocar o nome e confirmar que vocês estão presentes nessa aula. Estarei acompanhando aqui também e confirmando que estou anotando o nome de vocês. E também para certificar a participação também de vocês. Também eu vou precisar dar o visto no que vocês vão copiar aí. Então, quando quando a gente terminar essa aula, e se vocês puderam copiar as questões já respondidas, então beleza, porque aí o que vocês vão fazer? Já vão enviar para mim a foto do caderno de vocês no link que eu vou deixar disponível também, tanto aqui nos comentários, no comentário aqui do chat, quanto vou deixar fixado no comentário do YouTube, ok? Será aquele mesmo link por onde eu disponibilizei pela primeira vez essas questões para vocês. Sem mais delongas, vamos adiantar aqui. Sim, não deixem de enviar a foto do caderno, porque é para eu dar o visto e atribuir a pontuação, a devida pontuação. Quem já respondeu a primeira questão, fica tranquilo, não precisa responder não, só acompanha aí e responder a partir da segunda questão, tá? São 3 questõezinhas básicas, porém um pouco trabalhosas, né, mas são fáceis. E vocês só precisam copiar apenas as respostas, tá? Só as respostas, não precisa copiar as perguntas, tendo em vista que as perguntas estão no livro de vocês. Essa imagem aqui, que vocês podem ver, eu retirei lá do livro de vocês, está na página 94, a partir da página 94, aí vocês vão ver a unidade 2, no sumário do livro também vocês podem localizar, é a unidade 2, capítulo 6. A gente ainda está no assunto de termologia, certo? E dessa vez a gente vai estar estudando gases e termodinâmica. Essa aula de hoje é sobre o estudo dos gases e a equação de um gás ideal. Mais precisamente hoje, a gente vai iniciar com os... Já iniciou na aula presencial, mas como eu estou repetindo para uma grande maioria aqui, então será o estudo dos gases, nesse momento de hoje, estudo dos gases, certo? São as transformações gasosas, conforme a gente vai poder verificar agora. Então, vocês também podem acompanhar isso no livro de vocês, para ter mais informações sobre o conteúdo, ok? Mas aqui comigo, vocês vão precisar apenas copiar as respostas, tirar a foto bem bonita aí do caderno de vocês e mandar para mim no link que eu vou deixar disponível aí nos comentários. Vamos embora? Pronto, pessoal, olha só. Como eu falei, esse é o tópico 3, certo? Do capítulo 2, do capítulo 6, unidade 2. Esse é o terceiro tópico, transformações gasosas. De tudo que está escrito lá, o que é mais importante para nós, que eu achei mais pertinente de tudo é importante, só que
para que a gente possa absorver melhor o que vai ser preciso, então eu fiz esse resumão e vocês precisam, quem pretende aí fazer vestibular, pretende fazer Enem, esses dados aí é um resumo básico, é uma coisa básica, porém importantíssima, tá? São as principais transformações gasosas e as suas especificações em fórmulas matemáticas, beleza? Então, a primeira, não necessariamente a primeira, né? Mas como nessa ordem que coloquei aí, então a gente vai ver transformação isotérmica, né? O que acontece com a transformação isotérmica? A temperatura ela será constante. E o que é que vai variar? O que é que vai estar mudando nessa situação? Serão a pressão e o volume. A gente tem aqui, né, considerando dois estados A e B, de uma amostra qualquer de gás ideal, sofrendo uma transformação isotérmica, é possível concluir que, então, numa situação, né, ele diz dois estados, A e B, ou duas situações, A e B, com uma amostra de um gás qualquer, um gás ideal qualquer, né, ele vai passar por uma transformação isotérmica. A temperatura ela é constante. E o que vai variar é a pressão desse gás e o volume. Na situação a pressão da situação A e a pressão da situação B. E o volume da situação A e o volume da situação B. Então, a gente vai, em alguns momentos, alguns exercícios, precisar descobrir um desses dados. Ok? Isso é isotérmica, certo? Temperatura constante. Iso de igual e térmica temperatura. Então, a temperatura vai permanecer igual. Muda a pressão e o volume. Se vocês iniciarem a leitura desse capítulo 6, vocês vão entender que as variáveis, né, em questão serão sempre pressão, volume e temperatura dos gases, certo? Outra transformação a ser estudada aqui, a ser aplicada em exercícios, é a transformação isobárica, certo? E o que é isso? É quando, em duas situações, A e B, dois estados, A e B, de um gás ideal, a transformação ela será isobárica quando a pressão permanecer constante, e o que vai variar aqui é o volume e a temperatura, certo? Diferente da situação isotérmica, na isobárica a pressão é constante. Iso de igual, bárica, que vem para a ideia de pressão, certo? Então, a pressão permanece igual nessa situação e o que vai variar, o que vai mudar sempre é o volume e a temperatura. E aqui é a fórmula a ser relacionada, tá? O volume no estado A sobre a temperatura do estado A, no estado A desse gás, é igual ao volume desse mesmo gás no estado B sobre a temperatura no estado B desse gás, certo? Aqui é uma situação inversamente proporcional. Já no caso da isotérmica, é diretamente proporcional, né? Outra situação aqui é a transformação isovolumétrica, também chamada de isométrica ou isocórica. O que é que acontece nessa transformação? O volume, ele é constante, certo? O que vai mudar aqui, o que vai estar variando, o que estarão variando serão as pressões na situação A e situação B, e as temperaturas na situação A e na situação B desse mesmo gás, certo? Deixe-me ver, acredito que isso está certo mesmo. O volume é constante. Só teve uma situação aqui que eu vou corrigir depois, certo? Mas a fórmula a ser utilizada será essa: P de A sobre T de A igual P de B sobre T de B. Isso aqui não fui eu, foi lá do livro mesmo que foi retirado, tá? Aqui o que permanece constante aqui, considerando dois estados A e B de uma amostra qualquer de gás ideal, sofrendo uma transformação a pressão constante, é possível concluir que, certo? Então, foi a própria escrita do livro que deu esse erro de repetir pressão constante. Na verdade, aqui tem que ser volume constante, no lugar de pressão constante.
certo? E aí, para todos esses casos dos sistemas A e B, né, em todas as situações A e B, a gente entende que P, veja que tem P aqui, P aqui, P aqui, P aqui. Então, em todos esses casos, P será sempre pressão, V será volume e T será temperatura. Ok? Até aí tudo bem? Vou passar a tela. Isso vocês não precisam copiar, não. Vocês só vão copiar as respostas, as resoluções juntamente comigo aqui, ok? Prestem bastante atenção. É assunto de prova também. Então, é bacana de vocês aproveitarem o máximo possível. Vamos lá, prosseguindo. E aqui a gente já começa com com o nosso questionário, certo? Esses questionários aí, embora lá anteriormente eu tenha compartilhado com vocês um link com essas mesmas questões, eu só mudei aqui, que lá eu coloquei 1, 2, 3. Mas aí eu já aqui nessa projeção dessa aula, eu preferi manter a ordem da questão, certo? Lá na página 101, vocês vão ver esses exercícios, e vocês vão ver que essa é a terceira questão. Quem já copiou do link, ela é a primeira, mas no livro ela é a terceira questão. E aí está ela é, é, na sua forma mais completa, certo? Que diz o seguinte: um gás ideal contido em um cilindro embolo móvel sob pressão de 1 atm possui volume de 150 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Ou seja, ele diz que tem um gás ideal, certo? E que está sob pressão de 1 atm num volume de 150 litros em uma temperatura de 27 graus Celsius. Aí a situação da letra A diz o seguinte: qual é o valor da pressão desse gás ao ser comprimido isotermicamente até atingir o volume de 100 litros? Aqui a gente já, quando for lá para a página da resolução, vocês vão entender como é que funciona esse passo a passo de extração de dados. A letra B, ele diz: em seguida, o gás é aquecido isometricamente até atingir a temperatura de 527 graus Celsius. Qual é o valor da pressão do gás a essa temperatura? Certo? Depois de acontecer aqui, que a gente calcula a informação da letra A, aí ele diz: em seguida de quê? Em seguida, quando a gente vai encontrar aqui o que está precisando, com base na resposta que a gente encontrar na letra A, a gente vai conseguir resolver a letra B. E a letra C diz: desenhe um diagrama de pressão por volume e esboce o gráfico das transformações gasosas desse gás. Certo? Ele está pedindo para desenhar um diagrama de pressão por volume e esboçar esse gráfico. Respondeu a letra A, conseguiu responder a letra A, conseguiu responder a letra B, as informações constantes dessas respostas, a gente vai conseguir desenhar esse diagrama e esboçar o gráfico dessas transformações que a gente vai ver aqui. Então, aqui, terceiro, letra A, já li, né, o que foi pedido aqui. Veja bem, qual é o valor? A solução é a seguinte: ele diz, na letra A, qual é o valor da pressão desse gás ao ser comprimido isotermicamente. Então, aqui a gente já sabe que é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o que é que vai acontecer? A temperatura ela permanece constante. Então, dentre essas, essas informações que eu passei para vocês, quando a temperatura é constante, isotérmica, então a gente já sabe de cara que a fórmula é P de A vezes V de A igual a P de B vezes P de B. Certo? V de B, desculpa. Então, aqui a gente vai retirar os dados. Dados. P de A igual a 1 atm. E onde é que está esse 1 atm? Vamos ver. Se 1 atm está aqui, ó, pressão de 1 atm. Volume de A, 150 litros. Olha aqui, volume 150 litros, que é o volume no estado A ou no estado inicial. Aqui poderia ser P1, V1, certo? P de B é quem ele quer saber.
Aqui, ó, cadê? Ah, qual é o valor da pressão desse gás? Então, é o P de B, pressão P. Quando ele atinge um volume de 100 litros, V de B. Aqui, volume de 100 litros. Retiradas essas informações, a gente vai partir para a fórmula, então. P de A vezes V de A igual a P de B vezes V de B, né? Agora é só substituir as informações. Eu tenho para P de A 1, né? P de A não é 1? Coloca aqui. Vezes o V de A. V de A é quanto? 150, então tá aqui 150. Igual. P de B, eu não sei quem é, então fica P de B. Vezes V de B. Quem é V de B? 100 litros. Então tá aqui, 100 litros. Esse símbolo aqui, ele significa ou implica, ou isto é, ou então é igual, tá? É como se fosse uma setinha, esse símbolozinho com 3 pontinhos aqui formando um triângulo, certo? Então aqui, substituir as informações, beleza? Agora é só fazer o seguinte, esse P de B vezes 100, suponha que eu tenha trazido esse P de B para cá, suponha não, eu trouxe para cá para o primeiro membro da igualdade, ficou P de B. 1 vezes 150, eu só transferi para o lado de lá, segundo membro da igualdade. O 100 que estava aqui não era multiplicando o P de B? Então, ele passou agora dividindo. Quando eu multiplico 1 vezes 150, claro que eu tenho 150, dividido por 100, certo? Então, fica 150 dividido por 100 é igual ao P de B 1,5 atm. Então, a pressão desse gás na situação B, na situação 2, a pressão dele vai ser de 1 atm. O volume, né, o líquido, sei lá, algo que, né, ele diminui e, em consequência disso, a pressão subiu. Era 1 atm, agora é 1,5, subiu na metade, né, subiu a metade. Entendido isso, pessoal? Essa foi a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, ela diz o seguinte: em seguida, lembra que em seguida a gente resolveu isso aqui, encontrou P de B, que foi um e meio atm. Então, em seguida, né, depois que ele subiu para 1,5 a pressão, esse gás ele é aquecido isometricamente para até atingir a temperatura de 527 graus Celsius. Qual é o valor da pressão do gás a essa temperatura? Lembra lá na nossa listinha, lá, isometricamente. Quem é que é isometricamente? Vamos ver aqui. Isometricamente. Transformação isométrica ou isocórica. Então, nessa situação, o volume é constante, já não vai mudar mais o volume. Que vai mudar, aí que está em questão agora só são as pressões, né? A, a, a pressão inicial, né? Agora, partindo de onde a gente terminou, que foi da letra A, já não vai ser mais um ATM, vai ser a última pressão descoberta, com base na temperatura inicial. A gente não usou a temperatura na letra A, mas vai precisar de usá-la agora na letra B. E aí ele deu a outra temperatura, a última temperatura, que foi 527. Ele quer saber qual é o valor da pressão desse gás quando essa temperatura aumenta. Então, veja bem, a solução aqui é a seguinte: a, a, a transformação é isométrica. Nesses casos, nós temos o seguinte: dados P de B, né? Lembra que eu falei para vocês, não vai ser mais aquela pressão de 1 atm. Agora a gente vai se basear na pressão, na última pressão descoberta. E foi lá na letra A, a gente descobriu que a situação do estado B, que a pressão no estado B, desculpa, era de 1,5 atm. Então a gente vai se basear com ela agora. Quando eu digo P de B, então eu vou precisar de relacionar a temperatura ao mesmo estado. Se era P de B, então vai ser temperatura de B, então. Nesse caso, eu posso usar aqui 27 graus Celsius. Ela não tinha sido utilizada em nenhum lugar, em nenhuma situação, então aqui permanece 27 graus Celsius. Pela lógica, né, em ordem alfabética, B, B, então agora é C. Temperatura de C
527 graus Celsius. E aí ele quer saber a pressão, quando a temperatura é em C, 527 graus Celsius, qual é a pressão nessa situação? É importante lembrar para vocês que, como a gente está trabalhando com transformações gasosas, a gente vai aplicar os exercícios sempre na escala Kelvin. Eu já tinha passado para vocês uma pesquisa sobre as escalas termométricas logo no início do ano, e aí a gente estudou, vocês puderam saber que tinha escalas, as mais estudadas são as escalas Celsius, né, em graus Celsius, a Kelvin a Kelvin e a Fahrenheit. Na situação do estudo das transformações gasosas, para fazer os cálculos, será sempre necessário a gente transformar de graus Celsius para Kelvin, certo? E como é que se faz isso? Veja bem, temperatura de B não era 27 graus Celsius? A fórmula é a seguinte: temperatura de B é igual a 27, que é o grau dado, o grau informado, mais 273. Aí você pergunta, professora, e eu vou sempre colocar mais 273 quando eu for fazer a transformação? A resposta é sim. Sempre será mais 277, desculpa, 273, certo? Apresentou a temperatura em Celsius. Para fazer a transformação gasosa, aí, quando for precisar usar o cálculo com a temperatura, então transforma para Kelvin, sempre acrescenta 273. Então, nessa situação, temperatura no estado B de 27 graus Celsius será 27 mais 273, que dá 300 Kelvin. De forma semelhante, como foi em temperatura de B, a gente vai para a temperatura de C. A gente vai fazer a transformação também. 527 graus Celsius, tá aqui, 527 mais 273. Olha ele aqui de novo, certo? Esse bichinho vai acompanhar. 527 mais 273 é igual a 800 kelvins. Feitas estas transformações de escalas, certo? A gente agora vai para a fórmula da transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. São esses três nomes que podem ser usados. A fórmula para essa transformação é a seguinte: como eu estou trabalhando com P de B, né, poderia ter sido, se fosse a primeira situação, né, P de A, mas aqui é P de B. Então, P de B sobre T de B igual a P de C sobre T de C. Até aí tudo bem, né? Só trouxe a fórmula. Agora eu vou substituir. Quanto é que vale P de B? P de B vale 1,5. Então, 1,5. Quanto é que vale T de B? Aí você diz, é 27 graus Celsius, mas a gente transformou. Então, T de B aqui é 300 graus Celsius, são 300 graus Celsius. Desculpa, 300 kelvins, certo? Igual P de C. Quanto é que vale P de C? A gente não sabe, precisa descobrir. Então, repete P de C. Sobre T de C. Não é 527 graus Celsius, não são 527 graus Celsius. São em Kelvin, 800 kelvins. Tá aqui. Beleza? Então, o que acontece aqui agora? Eu vou multiplicar, fazer uma regrinha de 3 simples. Vê, eu multiplico 300 por PC. Tá aqui, 300 vezes PC, fica PC vezes 300. Igual, eu multiplico 800 vezes 1,5. Então, tá aqui, 800 vezes 1,5. Aí, quando eu faço as multiplicações, o que vai acontecer? Eu multiplico 1,5 vezes 800, que vai me dar 1.200, certo? Deixo o PC aqui, é como se fosse uma equação de primeiro grau em matemática. Deixo o PC isolado, esse 300 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. E aí eu vou e divido 1.200 por 300, a temperatura, desculpa, a pressão desse gás agora, ela vai subir para 4
ATM, porque 1.200 dividido por 300 dá 4. Facinho? Facinho, né? Vocês estão aí vibrando de quão fácil que foi para resolver essa questão. Qualquer coisa, gente, depois vocês pausam aí. Agora, como está sendo exibido em tempo real, ao vivo, então não vai dar para vocês pausarem, mas como vai ficar disponível, vocês podem pausar e rever a explicação aí e analisar o que foi que aconteceu. Certo? Compreendido aí? Vou passar para a letra C. Estamos na terceira questão. A letra C, da terceira questão, ela pede para a gente fazer o quê? Desenhe um diagrama de pressão por volume e esboce o gráfico das transformações gasosas desse gás. A gente não precisa saber quem é o gás, né? A gente precisa saber são os cálculos que ele está pedindo. Então, o esboço do gráfico será o gráfico da pressão por volume. Pressão está aqui no eixo das abscissas e o volume no eixo das ordenadas. Pressão em ATM e o volume em litros. Aqui, esse é o desenho do gráfico. Esse é o desenho do diagrama. Só desenhei. Certo? Aí, para fazer o gráfico, para montar o gráfico, vai ficar o seguinte. Lembra lá dos dados que a gente descobriu? Aqui, ó. O volume, aqui, coloquei 0 como ponto de partida, pressão 0 também como ponto de partida. O volume no estado A, lembra da letra A que o volume no estado A era 150? Tá aqui, então o volume no estado A era 150, aqui, o volume no estado A, 150, enquanto que a pressão era 1 atm, então, tá aqui, 1 para a pressão, que tá aqui, olha, 1 para a pressão e 150 para o volume, certo? Então, o estado A é esse. Eu vou e faço a relação entre eles, cruzei aqui os pontos. Quando a gente vem para o estado B, lembra que a gente precisava descobrir a pressão lá na letra A? Ele deu o volume, que foi 100, né? Aí você disse, mas professora, por que aqui no estado A é maior? Foi a informação. O volume diminuiu. E, em consequência disso, a pressão subiu. Olha só. Né? Quando a gente fez o cálculo, deu 1,5 atm. Então, essa é a relação da pressão no estado B com o volume. Tá aqui. Então, a gente fez o pontinho em A, né, para cruzar os dados, e o pontinho em B para cruzar aqui também os dados. Quando a gente fez isso, né, aí a gente faz como se fosse uma curvinha, aí você observa que tem uma seta indicando que está subindo a pressão, tá vendo? Essa seta aqui, ó, é o diagrama de pressão. A pressão está subindo, tá vendo? Ela subindo. E enquanto que o volume ele desce, mas a pressão sobe. Na letra B, a gente permaneceu com as informações de pressão em relação à temperatura para poder descobrir a próxima pressão, certo? Ele já não deu volume, ele deu temperatura, mas como o gráfico não está pedindo temperatura, a gente vai trabalhar pressão por volume apenas, né? Então, o que aconteceu aqui? Permanece, puxou aqui o gráfico da pressão, que subiu. Essa pressão, ela vai ficar relacionada com o último volume informado, que foi de 100 litros, e aí fez o cruzamento das informações dos dados, né? Volume 100, pressão 4, que foi no estado, que foi na pressão de C, né? E aí, o que aconteceu no estado C? E o volume continuou descendo aqui, né? O volume constante, ou seja, quando ele deu 100 aqui, o volume foi constante, não diminuiu. O volume diminuiu nas outras situações, mas aqui o volume permaneceu constante. E aí fez isso aqui. Vê que a setinha está acompanhando aqui, ó. Lembra essa mesma setinha que estava com a curva aqui subindo? Ela continuou subindo. É tão tal que até nos números se confirma isso. Então, a transformação AB é isotérmica e a transformação BC é isométrica.
Isotérmica, temperatura constante. Isométrica, volume constante. Beleza, resolvida aí a terceira questão. Quem já tinha copiado do link, essa era a primeira questão, certo? Quem copiou lá do link antes de receber o livro, essa é a primeira questão. Quem não tinha copiado do link e já está com o livro em mãos, é a terceira questão. Vocês podem encontrar lá na página 101. Ok? Prosseguimos agora para a questão 4. No link, eu coloquei que era a questão número 2, mas lá a ordem do livro ela é a questão 4, quando vocês forem conferir lá na página 101. Ela não tem letra A, nem letra B, nem letra C. É trabalhosa também, mas não é difícil. É só acompanhar o mesmo raciocínio, certo? Ele está dando uma situação, um problema aqui. Ele diz assim: um menino infla rapidamente com ar um dos pneus de sua bicicleta. Inflar, gente, é como, imagina, o pneu da bicicleta secou. Aí no popular você diz, vou encher o pneu da bicicleta. Então é isso, inflar é isso. O menino infla rapidamente com ar um dos pneus de sua bicicleta até a pressão atingir o valor de 3 atm. Considere que a temperatura final do ar no interior do pneu chegou a 47 graus Celsius, enquanto a temperatura ambiente é de 17 graus Celsius. Qual é a pressão do ar no interior do pneu quando ele atinge a temperatura ambiente? Em seus cálculos, considere que o ar contido no pneu é um gás ideal cujo volume permanece constante depois de o pneu ter sido rapidamente inflado. Ele deu informações importantes, ele disse aqui que o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, então a gente tem aqui a situação de uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, certo? Volume constante. Então a gente já sabe que falou volume constante, permanece constante, então a fórmula é P de A sobre T de A igual P de B sobre T de B. Mas vamos, considerando que não há variação no volume do ar contido no pneu durante a transformação, temos, olha o que a gente tem aqui. A gente tem pressão no estado A, ou pressão inicial, igual a 3 atm. Tá aqui, 3 atm. Não foi a informação dada? A temperatura, nesse mesmo estado, é de 47 graus Celsius, tá aqui. A temperatura ambiente, que a gente vai dizer que é a temperatura no estado B, na situação B, é de 17 graus, tá aqui. Então, ele quer saber a pressão, quando se encontra na temperatura ambiente, ou seja, a pressão no estado B. Aí eu volto a informar vocês a questão da conversão das escalas, lembra? Tá em graus Celsius? Tá. Então vamos transformar para Kelvin. E como é que é isso? Temperatura de A era 47, acrescentou 273, ficou 320 kelvins. Temperatura de B era 17, a gente acrescenta 273, ficou 290 kelvins. Sempre vai ser isso. E a nossa fórmula vai ser P de A sobre T de A igual a P de B sobre T de B. Depois é só substituir as informações sem nenhuma dificuldade. Olha aí, P de A, quem é P de A? 3, tá aqui. T de A. T de A era 47, mas quando a gente converteu ficou 320. Então está aqui. Igual. P de B, a gente não sabe quem é, nem quanto é, tá aqui. Repete. Sobre T de B. T de B era 17, quando a gente converteu em escalas, ficou 290. Certo? Agora é só fazer a regrinha de 3. Ó, 320 vezes P de B, tá aqui, 320 vezes P de B vezes 320, igual a 3 vezes 290, tá aqui. P de B vezes 320 é igual a 3 vezes 290, 870. Beleza. Então,
P de B, a gente fez isso aqui. P de B deixou isolado, igual 870 sobre esse 320 estava multiplicando. Passa para cá, dividindo. Quando a gente vai fazer o cálculo, 870 dividido por 320, ele vai dar aproximadamente 2,71 atm. Se vocês forem conferir isso na calculadora, vai dar um número aí decimal com várias casas decimais, várias casas depois da vírgula, então a gente aproxima, certo? Eu prefiro deixar aqui em duas casas decimais aproximadas. Então, é bom, é sempre comum aproximar em duas casas decimais. Então, ele fica aproximadamente, esse símbolo aqui é aproximadamente 2,71 atm. Quando chega na pressão 17, desculpa, quando chega na temperatura 17 graus, a pressão ela diminui, né? Algumas casas decimais, certo? Quando diminuiu a temperatura, a pressão também diminuiu. Até aí tudo bem, né? Beleza? Qualquer dúvida vocês deixam também aí nos comentários, ou depois fala comigo lá no WhatsApp, ou então quando a gente se encontrar na próxima aula presencial. Ok? Prosseguindo, caminhando aí feliz da vida para o final. Vamos lá, meu povo querido. Olha aí. Essa foi a última questão que eu deixei para vocês. Lá no livro tem várias, mas eu achei bem interessante e até mais fáceis de trabalhar com essas aí, certo? É a questão número 5 que está no livro, mas aqui eu deixei no link, é a questão número 3. Vocês não vão ter prejuízo, não. Inclusive, depois, quem quiser quiser esse slide, eu vou deixar também disponível lá no link. No mesmo link onde vocês vão me enviar as respostas que eu vou disponibilizar aí, vocês também vão poder ter acesso a esse material aí, a esse slide. Então, não se preocupem não, também não. Vamos ver aqui. Olha só. Essa questão, ela diz o seguinte, ela diz, para secar os cabelos, Priscila, se tem alguma Priscila aí na sala, ou aqui assistindo essa aula, então não é você não, viu, Priscila? É a Priscila do probleminha aqui. Então, vamos lá. Para secar os cabelos, Priscila usa um secador. Ao passar por dentro desse aparelho, o ar que está à temperatura ambiente é aquecido e sai dele a uma temperatura mais elevada. Assim, o secador funciona como um aquecedor de ar. Considere que a massa de ar, ao sair do secador, tem um aumento de volume de 10%. E também que a transformação sofrida por ele ocorre sob pressão constante. Se Priscila usar o secador em um dia cuja temperatura ambiente seja 27 graus Celsius, o ar chegará a seus cabelos com qual temperatura? Então, essa é uma questãozinha meio não, ela é um tanto quanto trabalhosa, vocês podem até conferir aí pela quantidade de cálculo que foi feito, né? Inclusive, eu até esqueci de fazer uma anotação básica aqui, mas no decorrer da explicação eu passo para vocês essa ideia, quando chegar nos 10%, certo? Veja bem, vamos analisar os dados, certo? Aqui ele falou que muda volume, ele falou que muda temperatura, certo? A questão do volume. Tem um aumento de volume de 10%, então tem a mudança de volume. Mas ele falou também que tem o ar que está à temperatura ambiente, aí vai caminhando nas informações, aí ele diz, em um dia cuja temperatura ambiente seja 27 graus Celsius, o ar chegará a seus cabelos com qual temperatura? Então, duas variações que temos aqui, variação de volume e variação de temperatura. Nessa situação, a gente pode concluir que a pressão, ela é constante, a pressão permanece, certo? Ele não está levando em consideração a pressão aqui, ela continua permanente. Nessa situação, a transformação é isobárica, né? Quando a pressão permanece constante,
Então, a transformação é isobárica. Então, assim, temos os dados. Vamos lá para os dados. O volume, na situação A, é igual a V0. Por que V0, professora? Embora ele tenha dito que tem a variação volumétrica, mas ele não deu um valor exato, assim, um valor explícito, um valor descarado para o volume. Então, a gente vai por símbolos, né? O volume na situação A, ele será indicado por V0. A temperatura na situação A, no estado A, ela vai ser 27 graus Celsius. Ele já deu aqui. E aí a gente já sabe, né, que a temperatura nesse estado A vai ser transformada em Kelvin. Então, para transformar em Kelvin, a gente vai acrescentar 273, temperatura em 27 graus Celsius, e 27 graus Celsius em Kelvin são 300. Mas a temperatura, ela vai variar. Para quanto, a gente não sabe até agora. Vai precisar do cálculo. E aí tudo bem. E o volume na condição B é igual, ó, poxa, eu não sei quanto que é o volume inicial. Ele também não disse o volume na situação B. Ele não disse o volume na situação A, então eu usei o símbolo V0. Como eu não sei o volume na situação B, eu vou me basear, eu vou me utilizar do V0, tá aqui, mais os 10%. E por que os 10% não está aparecendo aqui, professora? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a canetinha. Vou ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês aqui, tá? Não, aqui não dá, não. Por quê, gente? Deixa eu só dar uma volta aqui para mostrar para vocês que 10% é a mesma coisa que 0,1. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o que é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Certo? 10% é igual a 0,1. E eu vou provar para vocês. Aqui. Vamos lá. 10%. Está escrito lá assim, ó. Opa. 10%. Só um momentinho. 10% aqui. Deixa eu pegar. Aqui. A gente tem aqui. Aqui zero e zerinho do percentual. Gente, 10% é isso aqui, olha só. Deixa eu mudar a cor da caneta agora. Igual. 10% é a mesma coisa que... Devia ter ficado mais bonitinho essa fraçãozinha aqui. Aqui. Só um momentinho. Aqui. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Certo? 10% é isso. E como é que 10% se transformou em 0,1? Esse zero que está aqui, lembra da divisão que eu falo? Toda vez que aparecer zero em cima e zero embaixo, eu posso sair cortando esses zeros. Eu cortei esse, aí eu fiquei com 1 sobre 10. 1 sobre 10, imagina, eu tenho R$ 1 dividido para 10 pessoas, eu dou quanto a cada um? Lembra, não é R$ 10 dividido para uma pessoa, não. É 1 dividido para 10. 1 dividido para 10 é a mesma coisa que... Tcharam, deixa eu ajeitar esse zero aqui. Zero. Peraí que ficou parecendo um 6. Um 6 infantil, mas ficou parecendo. E 0,1. Certo? Bem básico mesmo.
Se você vier para um rascunho aqui, fizer, vou pegar o 10. Aqui, ó, um rascunhozinho, 10, né, 10%, né, 10 dividido para 100, então 10 dividido para 100. Lembra desse rascunhozinho assim, dessa divisão? O que é isso aqui? 10 dividido para 100. Lembra que 10 é menor do que 100. O que a gente faz? Acrescenta zero aqui e zero aqui no dividendo e 0, no quociente. 0, agora eu fiquei com 100 dividido para 100. E quanto é 100 dividido para 100? Vou ver para vocês que 10% é igual a 0,1. Compreendido? Opa, deixa eu só deixar um pouquinho na tela aqui para vocês visualizarem. Depois é só retomar aí quando a aula estiver disponível, é só vocês retomarem aí pausarem a explicação. Então tá aqui. Os 10% tá aqui, olha, em 0,1. Lembra? Volume de B é igual. Eu vou me utilizar do V0, né, que eu não sei quem é, mais 0,1 vezes V0. Por que vezes V0? Porque é 10% do volume inicial. Não teve um aumento de 10%? Então é 10% do volume inicial. Quando eu digo 10% do volume inicial, eu estou dizendo que é 10% vezes V inicial, ou 0,1 vezes V inicial. Foi só uma transformaçãozinha básica, certo? 10% do volume inicial, então é 0,1 vezes V0. Então fica V de B é igual a V0 mais 0,1 vezes V0. Dá até um trava-língua. Podem treinar aí. Então, organizadas essas informações, vamos para o cálculo. A fórmula é V de A sobre T de A igual V de B sobre T de B. Substituindo, V de A, eu não sei quanto vale, mas eu coloquei aqui uma simbolização, um valor simbólico chamado de V0. Então, V de A é V0. Sobre T de A. T de A é 27 graus Celsius? É isso? Não. T de A, para o cálculo, é em Kelvin, certo? 300 Kelvin está aqui. Igual, igual. V de B, quanto vale V de B, pessoal? Aqui, olha. V de B é V0 mais 0,1 vezes V0. É o que eu coloquei aqui, eu só fiz repetir. Sobre T de B. T de B, que é quem o nosso problema está pedindo ali para descobrir. Agora, a gente vai fazer aquela regrinha de 3 simples, certo? Fica 300 vezes essa sentença toda que está aqui, V de 0 mais 0,1 vezes V de 0. E onde é que está isso, professora? Está aqui, eu coloquei logo no segundo membro, porque ela é muito grande, então deixei logo no segundo membro. E T de B vezes V0. Está aqui, V0 vezes T de B. Então, a gente vai ter mais uma transformaçãozinha aqui, mais uma situação de transformação. V0, tá aqui, vezes TB, repetir, igual, igual. 300, 300. Vezes. Mas veja o que foi que aconteceu aqui. Quem é que está se repetindo dentro desse parênteses? Não é V0? E aqui V0? Então, isso significa na matemática que ele é um fator comum nessa situação. Eu vou retirar esse V0 e vou colocar fora do parêntese. Olha o que foi que aconteceu aqui. Porém, no lugar do V0, eu vou colocar algo que eu possa multiplicar e em algum momento ele possa voltar a ser V0 nesse mesmo lugar aqui. E o que foi que aconteceu? Eu evidenciei o V0, tirei para fora do parêntese, e o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação, eu coloquei aqui. Se eu fizer V0 vezes 1, eu volto a ter V0. Mais
mais. Tá vendo 0,1 que está vezes o V0? Ele permanece. E o V0, professora? Está aqui. Esse V0, quando a gente for trabalhar com a multiplicação, ele vai servir tanto para o 1 quanto para o 0,1. Eu só coloquei ele aqui para fora. Por que isso? Para tornar ainda mais fácil o nosso cálculo a seguir. Porque ele não está precisando saber quem é T de B, e como a gente tem poucos números assim em destaque para fazer os cálculos, então a gente tem que se utilizar dos recursos e, e pensamentos lógicos o quanto a gente puder deles, se utilizar deles, para poder facilitar e simplificar a nossa situação, assim podemos dizer. Feito esse artifício aqui, né, de evidenciar o fator comum, ou seja, colocar o fator comum para fora do parêntese, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isolado T de B, porque é quem eu quero saber. Vou repetir esse 300 vezes V0, que o V0 multiplica ao mesmo tempo 1 mais 0,1, certo? Só que a gente pode ver que 1 mais 0,1 é igual a 1,1. Não é não? Imagina. Isso aqui é R$ 1 mais 10 centavos. Não dá R$ 1,10? É isso aqui. Imagina que está trabalhando com dinheiro. Aí vai dar essa facilidade aí de cálculo. São coisas simples, gente. Vocês são segundo ano aí do ensino médio. Vale a pena vocês. Quem não viu, dá uma revisada aí em cálculos básicos. E quem já viu, né? Quem não viu, presta bem atenção no que eu estou explicando aqui. Se permanecer dúvida, vem falar comigo. Também procura aprofundar os conhecimentos aí para afirmar mais, tá? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Repetiu 300, repetiu vezes, repetiu V0, somei 1 mais 0,1, que dá 1,1, e tá aqui. Esse V0, ele surgiu de onde, professor? Esse que está aqui embaixo. Tá aqui, ele estava multiplicando V0 vezes TB. Quando eu isolei o TB, ele veio para cá em forma de divisão, certo? Ele é o divisor aqui agora, V0. TB, repetir, igual. E aí, professora, só que aqui tem o 300, tem vezes, mas sumiu o V0. Por que sumiu o V0? A gente está trabalhando com multiplicações. Quando eu cancelo o V0 de cima com o V0 de baixo, né, ele foi cancelado, é como se eu tivesse dividido V0 por V0, que dá um elemento neutro na divisão também. Então, ele já não precisa aparecer mais aqui, certo? Foi só um cancelamento que eu fiz. Então, TB ficou igual a 300 vezes 1,1. Quando eu faço TB igual 300 vezes 1,1, então a temperatura vai ser 330 kelvins. Antes era 300 kelvins, agora é 330 kelvins. Aumentou a temperatura. Ele diz aqui, ó, em um dia cuja temperatura ambiente seja 27 graus Celsius, o ar chegará. Você vê que aumentou o volume em 10%, consequentemente aumentou a temperatura. Porém, meu povo, o que é que vai acontecer agora? A gente vai precisar de responder essa temperatura agora em graus Celsius. Na hora do cálculo, a gente converte para Kelvin. Mas para dar a resposta final, a gente vai reverter, na verdade, para Celsius, para graus Celsius. E como é que faz isso, professora? Do mesmo jeito que a gente usa mais 273 para trazer para Kelvin, quando for para trazer para graus Celsius, a gente, em vez de colocar mais, a gente coloca menos 273. Pegou a temperatura em Kelvin, beleza, menos 273. E a resposta vai ser 57 graus Celsius. E é isso aí, meu povo. Se restar dúvida, pausa o vídeo depois que a aula terminar, vê novamente, certo?
revejam lá as orientações no início da transmissão que eu coloquei aí. Qualquer dúvida, fala comigo. Esse material vai estar disponível para vocês também no mesmo link, do mesmo jeito que estão aí as respostas. Vocês terão esse material também lá. E vocês vão ter que me enviar essa cópia desse caderno. Tá? Eu vou deixar a data também fixada aí nos comentários e no chat. Vou deixar fixado e vocês vão ter que me enviar dentro do prazo estipulado. Para a chamada de vocês, repito, coloquei o nome completo, a série e a turma, porque eu vou registrar a presença de vocês do dia de hoje, da aula de hoje. Seria a nossa aula presencial, de acordo com o horário do CIEP, certo? E por isso eu preciso registrar a presença. E para registrar a participação, vai ser o envio do caderninho, da fotinha do caderninho. Meus amores, espero revê-los em breve na próxima aula presencial. Estou com saudades. E se cuidem, tá? Vamos todos ficar bem. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu só parar aqui a exibição, né, a transmissão de tela e interromper também a gravação. E até a próxima, gente. Qualquer coisa, fala comigo aí no YouTube, ou, desculpa, no WhatsApp também. Manda um e-mail. Faça alguma coisa, mas falem comigo. Tá? Abraços, fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Deixa eu só aqui terminar de gravar. Cara, que tu queria falar de casquinha? O aranha. Ah,